Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O Evangelho, de acordo com Mateus, descreve Jesus Cristo como o Rei, o Messias e o Senhor. Na secção central do capítulo 4 até ao capítulo 16, vê-se Jesus Cristo a ser descrito e a pregar, dando a pregação do Evangelho, do Reino de Deus e chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para se arrependerem, pois o Reino dos Céus está perto. Na secção dos dois capítulos de 11 e 12, nessa subsecção, vê-se várias profecias e o sinal e avisos acerca do que Jesus Cristo está a dizer, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias. E nós precisamos de nos arrepender e que Ele prova nesta secção que Ele é o Messias e o Senhor, através das suas profecias. Queridos irmãos, hoje eu desejo continuar nesta secção de estudos bíblicos acerca dos ensinos de Jesus Cristo, focando especialmente em Mateus, no Evangelho de acordo com Mateus. E hoje quero falar acerca do aviso, ou do aviso que Jesus Cristo nos dá acerca do perigo de dizermos mal, ou de blasfemiarmos contra o Espírito, pois esse pecado não será perdoado, como ele diz. Depois ele fala acerca do sinal desta geração que quer um sinal, e então ele dá um sinal adicional além das profecias cumpridas que ele cumpriu, provando que ele era o Messias, mas ele dá um sinal, que pediram a ele um sinal, e é o único sinal que ele dá. E depois, nesta secção do capítulo 11 e 12, ele renova o seu aviso a esta geração pecaminosa. Como já começamos a falar acerca do capítulo 11, vamos então rever brevemente este capítulo e então focar na parte do meio e conclusão do capítulo 12, que foi a parte que ainda não começamos a descrever. Como vemos no capítulo 11, a partir do versículo 2 até ao versículo 19, vê-se aí a secção em que o João Batista identifica que Jesus Cristo cumpriu a lei e as profecias da lei e dos profetas, que ele cumpriria ou preencheria o significado da lei e dos profetas. O Evangelho de acordo com Mateus claramente demonstra que Jesus Cristo cumpriu essas profecias e que ele de facto é o Messias e o Senhor. Depois, no versículos 20 a 24, vê-se Jesus Cristo a repreender as pessoas aí, porque não se arrependiam, não se tinham arrependido. É este aviso que Jesus Cristo dá, e dando a eles a chamada, ou o aviso de que vai haver um dia de juízo e que precisamos nos arrepender. Depois, começando no versículo 25 a 27, vê-se que, isto é de Mateus 11, vê-se que Jesus Cristo, ele próprio, se identificou como o Senhor. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 27, que ele diz: tudo me foi entregue. Jesus Cristo está a dizer: tudo me foi entregue. E tudo quer dizer tudo. Me foi entregue por meu Pai. E ele está aqui a dizer que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E por isso ele está aqui claramente a explicar que ele é o Senhor a quem o Pai deu tudo a ele para realizar e efetuar.
Depois, continua no versículo 28 e começando a dizer que venham a Cristo, porque Ele é o descanso, porque Ele nos dará o repouso, Ele nos dará o descanso. Aqui, no descanso, tem um significado duplo, de agora e do futuro. Duplo porque agora, Jesus Cristo, sim, nos dá descanso agora. Mas no futuro que Ele nos dará descanso no mundo da manhã, particularmente no reino de Deus. E por isso Ele nos dá este descanso, e este descanso é o simbolismo do sábado. Sim, o simbolismo do sábado representa o dia do descanso. Então vê-se no capítulo 12, foi mais ou menos onde eu terminei, nos primeiros versículos, no último sermão desta série, no capítulo 12, vê-se aqui que Jesus Cristo aqui num dia de sábado, e depois eu também expliquei no sermão prévio que este era não só um sábado semanal, mas também era um sábado anual, isto é, o último dia dos pães asmos nesse ano. E depois vê-se aqui no versículo 6, que diz assim, aqui está quem é maior que o templo. Estava a dizer a eles que aqui está convosco quem é maior que o templo, que o próprio templo. Por isso eles estavam a dizer que Jesus Cristo e os seus discípulos estavam a quebrar o sábado. Ele está a dizer, ouçam, aqui está um que é maior que o templo. Porquê? Porque sabemos que o sábado, ele é, como diz assim, no versículo 8, porque o Filho do homem é Senhor do sábado. Aqui está alguém que é maior que o templo, porque o Filho do homem é o Senhor do sábado. Vê-se aqui que eles estavam a acusar o Senhor Jesus Cristo, sendo ele e os seus discípulos pecadores. Estavam a acusar disso. Estavam a acusar a ele e aos seus discípulos que eram pecadores porque estavam aí a pegar, a colher umas espigas e a comer quando andavam no campo, neste sábado. E por isso estavam a dizer que ele estava a quebrar o sábado, simplesmente por andar aí a comer umas espigazinhas. E aí ele explicou a eles que o que eles estavam a esquecer, como vê-se aqui no versículo 7, é o significado da misericórdia. O significado da misericórdia. Porque Deus quer misericórdia e não holocausto, e não sacrifício. Quer a misericórdia. E por isso, aqui estavam as pessoas que não estavam a entender quando Deus nos diz que precisamos ter uma atitude de misericórdia, de perdoar, de cuidado para com outros. Precisamos de entender isso. E aqui se vê uns princípios muito importantes. É tão fácil, queridos irmãos. Aqui está um princípio importante para nós nos lembrarmos. É tão fácil. Nós, quando vemos as outras pessoas não fazerem o que nós queremos que elas façam, ou o que nós julgamos que elas deviam de fazer, começamos então, é muito fácil começarmos a acusar essas pessoas, ter um espírito de acusação, de que estamos a condenar essas pessoas, a julgar essas pessoas. E isso então vai criar, digamos assim, uma barreira, uma divisão entre nós e essas outras pessoas. Uma vez mais, vê-se aqui nesta secção aqui, que Jesus Cristo está a dizer que Ele é o Senhor. E ele estava a acusá-lo, a acusar o Senhor. Aqui vê-se o exemplo que eu estou a mencionar. Preciso ter cuidado, porque eles não estavam a entender o significado da misericórdia, não estavam a pôr isto tudo junto da maneira correta, não estavam a entender isto. E porque não estavam a entender a misericórdia, estavam aqui estes irmãos a andar neste campo e simplesmente
colheram algumas espigas e comeram algum dessas espigas aí. E eles começaram a acusar os irmãos, os discípulos e Cristo, que estavam a quebrar o sábado por estar a fazer isso. E depois ele disse, lembra-se, está aqui um que é maior que o templo. Porque o Senhor, eu, Jesus Cristo é o que ele estava a dizer, o Filho do Homem, sou o Senhor do sábado. Ora, eles sabiam muito bem a lei de Deus. E a lei de Deus, em Êxodos capítulo 20, versículo 10, diz: este é o sábado do Senhor. É o sábado. O sábado semanal é o sábado do Senhor teu Deus. Então, de quem é o sábado? É do Senhor teu Deus. E Jesus Cristo estava a dizer a eles que ele era o Senhor do sábado. E quando eles ligavam essa frase com a frase de Êxodos 20, versículo 10, que diz que o sábado é o sábado do Senhor teu Deus, Jesus Cristo estava claramente a dizer a eles que ele era o Senhor, o Deus do sábado, que o sábado era dele. E por isso, tal como ele disse no capítulo 11, em versículo 27, que diz: tudo me foi entregue por meu Pai. E como já descrevemos isto em sermões prévios, explicando que o Pai está em controle e delegou e deu a responsabilidade de fazer tudo ser feito por meio de Jesus Cristo. Com a ajuda, está claro, do Espírito Santo de Deus. Mas tudo foi feito por Jesus Cristo. E depois diz aqui que o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor do sábado. Porque é o sábado do Senhor, Jesus Cristo. E por isso vê-se aqui que Jesus Cristo estava claramente a identificar-se quem ele era e quem ele é. O Verbo, como lemos em João capítulo 1, versículo 1. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. E vê-se aí, tudo foi criado por ele, através dele, como lemos em João. E o Verbo se fez carne, João 1, versículo 14. Filipenses 2, versículo 5 e 6, diz que o Verbo se esvaziou da sua forma de Deus para vir a ser da forma de homem e se humilhou a si próprio até à morte na cruz. Vê-se aqui o grande sacrifício que Jesus Cristo fez. Vê-se aqui quem ele é e quem ele era. Nós temos um guia de estudo bíblico, a verdadeira história de Jesus Cristo, que descreve claramente, tem um capítulo claramente descrevendo, provando em detalhe da Bíblia quem é Jesus Cristo. Queridos irmãos, está claro que o Pai está envolvido. O Pai deu as instruções, deu o comando, deu as direções, e o Filho está a dizer e disse e está a fazer o que o Pai disse a ele para fazer. Tudo feito de acordo do agrado do Pai, como se lê em Mateus capítulo 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim foi a tua vontade. E por isso vê-se aqui que Jesus Cristo se identificou a eles que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E depois está a explicar que não há nada errado de fazer bom no sábado. Tal como eles foram pegar ou colher as espigas e comer. Imediatamente após isso, vê-se um homem de mão ressequida, que ele o curou no sábado. Diz assim, achava-se ali um homem
quer dizer, dali ele partiu para a sinagoga, nesse mesmo sábado, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com intuito, com intenção interna do coração, com a intenção de acusá-lo, queriam acusar a Jesus Cristo. Perguntaram a Jesus: pode-se curar uma pessoa no sábado? É lícito curar no sábado? Vê-se que ele acabou de explicar a eles que eles não entendiam que o que Deus queria era a misericórdia. Mas eles mesmo assim tinham esta intenção no coração, não ouviram o que Jesus Cristo estava a dizer. E tinham este intuito de acusá-lo e, como vamos ver depois, de o querer tirar a vida, querer matá-lo. Vê-se isso claramente. Então o que vemos aqui é uma atitude de acusar, de condenar. Vamos ler então aqui no versículo 9 e 10. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ou nos sábados, como diz no original, no plural, sabaton. Ao que lhes respondeu: qual entre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito, nos sábados, sabaton, fazer o bem. É lícito fazer bem no sábado. Esse é o intuito aqui da lei, que é o que Deus quer, que é a misericórdia. É a misericórdia. Então, versículo 13, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Então, retirando-se daí, Jesus Cristo retirou-se daí, porém os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirarem a vida, sobre como é que o haviam de matar. Isto é o início dos 3 anos e meio de ele estar a pregar. Estava a pregar cerca de 1 ano e meio, ainda ia pregar por mais 2 anos e meio, e já estavam a conspirar para o matar, para lhe tirar a vida. Vê-se aqui esta atitude deles. Uma atitude de autojustiça que conduziu a uma acusação e que conduzia a uma condenação e que conduzia a um espírito de assassinato. E por isso, vê-se no versículo 15, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Vê-se aqui ele cumprindo estas profecias de que ele curaria, o Messias curaria as pessoas. E vê-se aqui no versículo 16 a 21, advertindo-nos, porém, que o não expusessem à publicidade. Sim, porque ainda não era tempo para ele morrer. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Dito o quê? Diz aqui: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Eu estava a fazer a obra por causa do Espírito de Deus. A obra do Espírito de Deus. Aí vê-se a importância do que Jesus Cristo estava a fazer. Era a obra através do poder, da capacidade do Espírito que o Pai tinha dado. E ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isto é, na sua primeira vinda, Jesus Cristo vinha apresentar, como diz aqui, uma atitude de pregar o Evangelho, curar as pessoas,
mas não estava a executar a justiça. E depois diz aqui, continuando a ler no versículo 20, até que faça vencedor o juízo. Sim, à sua segunda vida ele vai fazer vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Os não-judeus vão acreditar mais nisto do que os próprios judeus. E é a realidade que se vê hoje em dia no mundo. É a realidade que se vê hoje em dia no mundo. Continuando então no versículo 22 a 24, diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão lhe mirava e dizia, é este, porventura, o filho de David? É este, de facto, o Messias? O filho de David, o prometido? E estavam a indagar acerca disso. E viam que Jesus Cristo estava a fazer estes milagres. Mas a autojustiça dos judeus estava a conduzir a eles a uma falta acusação, que tinham uma intenção incorreta no coração, porque estavam a dizer, eles já tinham o intuito de acusá-lo, tinham uma intenção incorreta. E vê-se aqui essa intenção maldosa conduziu à condenação dele, o condenaram, o acusaram, o condenaram, e isso é representativo de um espírito de assassinato. Como se vê em que eles não tinham um espírito de misericórdia. Não tinham misericórdia. A autojustiça estava a causar o oposto. O oposto. E aqui está outra lição importante para nós, irmãos. Uma lição que devemos meditar nisto e pensar bem nisto. Nós permitimos, ou damos autorização, ou permitimos, digamos assim, os nossos pensamentos errados. Nós permitimos que os nossos pensamentos errados estejam dentro de nós quando vemos outra pessoa a fazer bem? Sim, quando vemos uma pessoa a fazer bem, fazer do bom, começamos a ter pensamentos errados. Por exemplo, vemos uma pessoa a fazer bem, começamos a pensar, olha, ele está a fazer bem porque ele quer poder. Ou porque ele quer ser importante. Talvez seja verdade, talvez não seja. Mas o ponto é que precisamos ter cuidado com estes pensamentos que podem aparecer na nossa mente. Por isso, queridos irmãos, aqui está uma lição importante. Não permitem, não deem autorização, digamos assim, à vossa natureza humana, à vossa autojustiça, para se enraizar, para ter raiz no seu coração e na sua mente e para crescer e para ficar uma coisa pior e pior. Não dê autorização. Esteja a ter domínio próprio para vencer esta, digamos assim, a fraqueza da carne. Fraqueza da carne. Que é fácil nós começarmos a ser acusativos, a dizer mal de outras pessoas. E foi o que aconteceu com eles. Eles acusaram a Jesus Cristo porque tinham um intuito incorreto de dizer mal dele. E acabaram por dizer que o próprio Senhor era um servo do próprio Satanás. Vês aqui que esta falta de domínio próprio, esta falta de compaixão e misericórdia. Porquê? Porque eles permitiram que a autojustiça crescesse e tomasse uma raiz no coração deles e crescesse como se fosse um capim a crescer na terra. E deixamos as raízes ali, aquilo cresce, espalha. E por causa disso, eles não viram o pecado deles. Ficaram como cegos por seu próprio autopecado, o seu próprio pecado. E por isso não viram a necessidade de que precisavam se arrepender. Em vez disso, começaram a acusar. E começaram a condenar. E
começaram a querer matar o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ao fim de contas eles estavam a acusar a própria obra do Espírito, porque vemos aqui, como lemos aqui há pouco, que diz assim, o Pai disse, farei repousar sobre ele o meu Espírito. Isto era a obra do Espírito de Deus, uma obra espiritual. E por isso eles estavam a acusar a própria obra do que Deus estava a fazer através do seu Espírito. E então aí se vê a situação em que eles estavam a entrar dentro de um perigoso caldeirão, uma situação muito perigosa, porque eles tinham visto e ouvido dos milagres e das ações de Cristo. Em Mateus 9, versículo 1 a 8, vimos que eles viram um homem paralítico a ser curado. Vimos, por exemplo, em Mateus 9, 18 a 26, vimos que eles viram a filha de Jairo a ser restaurada à vida, porque estava morta. Viram homens cegos, Mateus 9, 27 a 31, 2 homens cegos a serem curados. Depois, em Mateus 9, 32 e 34, viram um homem endemoniado que não falava, começou a falar, foi curado. Eles viram as curas, Mateus 9, 35, viram as curas de pessoas com várias doenças e enfermidades. Eles viram um homem que tinha uma mão ressequida, em Mateus 12, versículo 10. Uma mão ressequida e que foi curado. Essa mão foi curada. E depois, Mateus 12, 22. Viram aqui um endemoniado, um homem endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava, dizia, é este porventura o filho de David? Eles viram estas coisas todas. Mas mesmo assim, veja no versículo 24, Mateus 12, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam no coração deles, deixaram aquela natureza humana crescer com uma atitude incorreta no coração e começaram a acusar que a obra do Espírito Santo era uma obra diabólica. E por isso eles disseram, este não expele demónios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Estavam a acusar que era uma obra de Satanás. No versículo 25, diz assim, porém, conhecendo os pensamentos, disse Jesus Cristo, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Sim, os vossos que estão a expulsar demónios também. Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, é a obra de Deus. É a obra de Deus que está a ser feita. Jesus Cristo está a fazer aqui a obra de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e nem comigo não junta, espalha. Por isso, versículo 31, vos declaro, todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens. Mas vocês estão a blasfemiar aqui o Espírito Santo, porque é a obra do Espírito Santo, do Espírito de Deus que está aqui. Vocês estão a blasfemiar. Diz aqui, a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Por causa da natureza humana deles que não estava controlada, do espírito humano deles que não estava controlado. Eles permitiram esta autojustiça
para governar, para controlar o coração e a mente deles. Eles então começaram a não ter compaixão para aqueles que precisavam de compaixão, aqueles que tinham sido curados, que tinham sido sarados, não tinham a misericórdia que Deus quer. E porque eles então, por causa disso, não conseguiam ver os pecados deles. Não conseguiam ver que precisavam se arrepender no coração e na mente das suas atitudes. E aqui se vê, então, o perigo desta natureza humana quando não está controlada, quando não temos domínio próprio. Eles sabiam que as acusações deles eram falsas, porque eles sabiam a verdade. Tinham visto os milagres que Jesus Cristo fez, sabiam as profecias. E por isso, eles permitiram este desejo para crescer, para um desejo de querer tirar a vida dele. Como lemos no versículo 14 de Mateus 12. Versículo 14, que diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Conspiraram deliberadamente, sabendo melhor, sabendo que era uma mentira. Isto foi um caso premeditado, deliberado. Eles sabiam que estavam errados. Mas eles mesmo assim pensaram e estavam a planear esta ação para o matar. E por isso tornou-se uma ação, uma coisa no coração deles que era intencional, que era deliberada. Para quê? Para tirar o crédito, desacreditar a obra do Espírito de Deus que estava em Cristo. E quando uma pessoa chega a esse ponto, então Jesus Cristo deu este aviso. Cuidado, irmãos, cuidado, diz assim, versículo 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. Palavras muito poderosas. Palavras muito poderosas. Todos os pecados vão ser perdoados. Mas não digam mal da obra de Deus através do seu Espírito. E não deem uma blasfémia contra a obra que Deus está a fazer através do seu Espírito. Mantenham aí uma marcazinha. Vejam então como Jesus Cristo escreveu isto em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 28 a 29. Está a falar do mesmo assunto em Marcos 3, versículo 28 e 29. Marcos 3, versículo 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfémias que proferirem vão ser perdoadas. Os pecados e as blasfémias que proferirem vão ser perdoados. Mas aquele que blasfemiar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Réu de pecado eterno. É um pecado imperdoável. E por isso, queridos irmãos, temos que ter muito cuidado, queridos irmãos, para não estarmos intencionalmente e deliberadamente a blasfemiar ou dizer mal do poder da obra de Deus que Ele está a fazer através do seu Espírito. Principalmente depois de sabermos a verdade. Sejamos batizados ou não. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ser obedientes à lei de Deus e ter cuidado com isso. Eles estes fariseus aqui, tiveram uma oportunidade para se arrepender. Mas eles deliberadamente decidiram não se arrepender. Paulo, em Hebreus, explica este assunto
de uma maneira assim mais deliberada, talvez, ou explica esse assunto um bocadinho mais profundamente, digamos assim. Vejam como isso faz favor em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Hebreus 10, versículo 26 a 27. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, isto é, deliberadamente, com uma intenção premeditada, deliberada, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Queridos irmãos, isto é um assunto muito sério, muito sério. Aqui vê-se que vivermos deliberadamente. Quer dizer que estamos a viver numa situação em que não queremos arrepender. Que é deliberado, não queremos arrepender. Lembrem-se, Deus quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. O Pai quer que você chegue ao arrependimento. Sim, o Pai quer que você chegue ao arrependimento. E por isso Ele nos mostra o seu caminho, Ele nos ilumina através do seu Espírito e então começamos a entender que precisamos de arrepender, que precisamos de mudar, precisamos viver de acordo com as leis de Deus e com os princípios de Deus. Mas quando uma pessoa começa a falar mal, quando uma pessoa sabe melhor, mas está a falar mal, precisa ter cuidado. Não esteja a dizer uma blasfémia contra o Espírito. Pois estamos aqui a falar do pecado imperdoável. Estamos aqui a falar de uma decisão deliberada em que essa pessoa não se quer arrepender. Por isso precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Não estar a negligenciar, não estar a facilitar a guarda dos mandamentos, não estar a dar certas autorizações a coisas que sabemos que não devemos de fazer. Cuidado. Não comecem a negligenciar certos passos que sabemos que devemos de tomar. É fácil fazer isso. Vejam aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Precisamos nos apegar, agarrar forte às verdades que ouvimos, para não nos desviarmos, para não começarmos a relaxar e deixar cair pelo caminho fora. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, sim, no Antigo Testamento, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como é que vamos escapar? Se nos negligenciamos, se cá nos relaxamos, se facilitamos princípios da lei de Deus. Porque temos salvação tão maior que no Antigo Testamento.
Porque agora o próprio Jesus Cristo veio e deu a sua vida. Diz assim, foi anunciada por nós pelo Senhor Jesus Cristo. Ele próprio se esvaziou do seu poder e se fez carne. E morreu por nós. Não podemos negligenciar isto. Porque Deus deu testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres. Sim, Deus fez estes milagres através de Jesus Cristo. Profecias e prodígios. E por distribuições do Espírito Santo. Deus nos deu o dom do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo segundo a sua vontade. Precisamos ter cuidado. Não negligenciarmos. Não negligenciem a oração. Não negligenciem o estudo bíblico regular. Não negligenciem o jejum ocasional. Não negligenciem de estar a meditar na palavra de Deus. Porque quando começamos a fazer isso, então as coisas deste mundo, deste mundão, deste mundo pecaminoso, tornam-se atrativas. Infelizmente, tornam-se atrativas. E por isso, queridos irmãos, temos que pôr Deus primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como diz em Mateus 6:33. Então leiam aqui também Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, tiveram a mente aberta pelo Espírito de Deus, foram iluminados e provaram o dom celestial, receberam o próprio dom do Espírito Santo. E se tornaram participantes do Espírito Santo, sim, receberam esta distribuição do Espírito Santo, este dom do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, através do poder do Espírito Santo. É impossível esses, pois, que se caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Queridos irmãos, isto é assunto muito, muito forte, pesado. Por isso, o que é pecar deliberadamente? O que é o pecado imperdoável? Queridos irmãos, é a pessoa que comete este pecado, é uma pessoa que ele ou ela não quer se arrepender. Maneira simples de dizer isto. Porque ele deliberadamente, intencionalmente, de uma maneira premeditada, não quer seguir o caminho. Mas, no entanto, se você se quer arrepender, você pode se arrepender. Arrependa-se. Mas uma vez que você tenha cometido isto, você não vai querer arrepender-se, porque é impossível. É impossível, é o que diz, renová-los para o arrependimento. Porquê? Porque não vão querer se arrepender. Então Jesus Cristo, depois de falar isso, continuando então aqui em Mateus capítulo 12, acabamos de ler no versículo 32, então no versículo 33 a 37 diz, mais cedo ou mais tarde, se uma pessoa está a negligenciar, está a fazer estas coisas erradas, isto vai sair. Vai sair pela boca, vai sair por fora, porque estamos a deixar isto cá dentro do coração, estamos a permitir esta natureza humana, esta fraqueza humana, esta falta de domínio próprio, estamos a permitir esta atitude pecaminosa, estamos a permitir esta autojustiça dentro de nós, e o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, vai sair pela boca fora. Mais cedo ou mais tarde se apresenta na maneira que nós falamos, da maneira que nós nos vestimos, se apresenta pelos nossos frutos.
como diz noutro local, os reconhecereis pelos seus frutos. Por isso é que ele diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Víboras. Se este pecado está cá dentro, somos uma víbora cá dentro. Raça de víboras. Como podeis fazer coisas boas? Como podes estar a disfarçar e a atuar como se és uma boa pessoa? Quando és mau. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais cedo ou mais tarde vai sair da boca. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, do seu bom coração. Por isso, queridos irmãos, se temos algum pecado aqui no nosso coração, na nossa mente, temos que analisar cuidadosamente e mudar. Se nós somos pessoas duras e falamos a outras pessoas de uma maneira dura, está a sair da boca o que está dentro do coração. E por isso, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, precisamos de orar e pedir a Deus para mudar o nosso coração, mudar a nossa mente. Precisamos nos pôr nos nossos joelhos, em arrependimento, em jejum, e pedir a Deus para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Qual é o tesouro? É o nosso coração, é a nossa mente. Por isso, se temos no nosso coração coisas duras, coisas más, isso vai sair pela boca. Se temos no nosso coração coisas boas e gentis e misericórdia, isso vai sair pela boca. 36. Digo-vos que toda a palavra frívola, toda a palavra fria, dura, desagradável, que preferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. Seja o que nós vamos dizer, sem pensarmos, vai sair da boca. Porque às vezes é que sem pensarmos sai. Porquê? Porque quando é que dizemos que não sai a pensar, é o que está dentro do tesouro aqui. É que sai automaticamente, porque não estamos a pensar. E essas palavras é que nos vão julgar no dia de juízo. Por isso precisamos ter cuidado, irmãos. Vai sair da boca. Precisamos de analisar o nosso coração. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui está Cristo a dizer claramente. Deus nos dá tempo. Deus nos dá tempo. Ele disse, sim, é este pecado que é o pecado imperdoável. Mas tenham cuidado. Se você está a seguir este caminho, está a negligenciar, não negligencie, arrepende-se. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. E mude o que está dentro do coração. Peça a Deus, ore, peça a Deus para mudar o seu coração. Precisamos pedir a Deus para mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, para termos pensamentos melhores, para termos um coração mais limpo, para sermos melhores pessoas. Precisamos de pedir a Deus isto. E por isso ele continuou a dizer, a falar aqui com os escribas e os fariseus, mas os fariseus não estavam a entender isto. Então começaram a dizer, olha, quero um sinal. Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Tu, dá-nos um sinal. Estes milagres todos, isto, não. Queremos mais um sinal teu especial. Então Jesus Cristo disse, uma geração má e adúltera. Isto é uma geração pecaminosa em que vocês vivem, em que vocês são. Esta geração é má e adúltera. Esta geração pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Nenhum sinal será dado. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No coração da terra. Isto é completamente morto. Quer dizer, o coração da terra mesmo completamente, realmente e completamente no túmulo. Quer dizer, morto. No coração da terra. Realmente. E, queridos irmãos, de facto,
Ele esteve 3 dias e 3 noites. Por isso assim vemos que ele prometeu que ao 3º dia ressuscitaria. Sim, o primeiro dia ele morreu na quarta, o primeiro dia foi a quinta, o segundo dia foi a sexta e o 3º dia foi o sábado. Ele ressuscitou ao sábado. Ao fim do sábado, foi posto na sepultura ao fim da quarta-feira, perto do pôr do sol. Ele ressuscitou ao sábado, perto do pôr do sol, 3 dias, 3 noites depois de ser posto no túmulo. Está claro, vê-se que ele cumpriu a sua promessa. E cumpriu a promessa, vê-se, por exemplo, em Mateus 21, onde diz que ao fim do sábado, vamos ver lá, Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Ao findar do sábado, aqui é o plural, ao findar dos sábados, sabaton, plural. Sim, era o sábado anual e o sábado semanal, ao final destes sábados. Ao entrar o primeiro dia do sabaton, da semana, que é o primeiro dia, o começo, o primeiro da semana, eis mia sabaton, é o que está em grego, é para dentro, é para dentro, é para dentro, entrar, para dentro, entrar, mia, primeiro, sabaton, sábados ou semanas. A primeira das semanas são 7 semanas da contagem para a Pentecostes, a entrada disso, que foi quando? Como se vê aqui, é ao entrar desse primeiro dia, quer dizer, isto é ao pôr do sol, ao começo do primeiro dia. Vê-se aqui uma vez mais, que foi ao começo do primeiro dia. Depois houve um tremor de terra e os guardas até ficaram amedrontados, porque eles viram. Nessa altura, quando Jesus Cristo ressuscitou, houve este tremor de terra e o anjo veio e removeu a pedra do túmulo. Vê-se aqui que foi neste momento da ressurreição de Jesus Cristo. Ele cumpriu esta promessa. Jesus Cristo cumpriu esta promessa. Este sinal profético, como lemos aqui em Mateus 12, que ele disse, este é o sinal profético, o sinal de Jonas. Ele cumpriu esse sinal de Jonas. Exatamente. Porque foi uma profecia que esta geração pecaminosa, que ele diz aqui, uma geração pecaminosa, uma geração má e adúltera, pediu. Ele deu esta, mas é o único sinal que ele deu, além das profecias e das outras coisas que ele fez. E depois ele está a dizer, olha, se os ninivitas, ou se a Rainha do Sul estivesse visto isto, eles se tinham arrependido. E por isso, o dia de juízo vai ser, digamos assim, vai ser, vão ter mais, qual é a palavra que eu estava a pensar aqui? Vão ter mais, vão ser perdoados, vão ter mais cuidado com eles. O juízo o juízo para eles vai ser mais leve, e assim, porque eles vão condenar esta geração. Eles vão condenar esta geração. Porque vê-se aqui que Jesus Cristo é maior que Jonas. Vê-se aqui que Jesus Cristo é maior que Salomão. E eles se arrependeram por causa de Jonas. Salomão, a Rainha do Sul, veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Está aqui um maior que Salomão. E estes se arrependeram, estes mudaram, e vocês, nesta geração, não se arrependem. E por isso aqui está Jesus Cristo a explicar aqui no versículo 41 e 42, a dizer que estas pessoas, quando ressuscitarem com esta geração, isto vai ser na segunda ressurreição, como lemos, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, ou como lemos em Ezequiel 37, versículo 1 a 14, no Vale dos Ossos Ressequidos, nesta segunda ressurreição, essas pessoas vão, que é o dia de juízo, vão dizer a estas pessoas desta geração,
Nós tínhamos arrependido, porque vocês não se arrependeram? E por isso então ele dá às pessoas outro aviso. Outro aviso. E o aviso está aqui a dizer assim, o aviso que Jesus Cristo está a dizer é que, olha, quando as pessoas são perdoadas, quando as pessoas, por exemplo, são endemoninhadas e são perdoadas e a situação se tornam limpas por causa de serem perdoados, se uma pessoa não se converte, uma pessoa não se arrepende e não se converte, se não enchem as suas mentes e as suas vidas com ações positivas, ações de acordo com o que Deus quer. Se não houver um arrependimento e uma mudança positiva desse género, então, o que se passa? A vida deles está vazia, a casa está vazia, e então vão ser atacados por mais demónios. É o que diz aqui em Mateus 12, 43 a 45. Vejam, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, voltarei para aquela pessoa de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Porquê? Porque esta pessoa não está a fazer nada. Não se está a arrepender, não se está a converter, não está a pôr bons atos e boas ações na vida dela ou dele. A vida está assim, a casa ali está tudo varrido, limpinho, e diz assim, e ornamentada. Ornamentada com quê? Sim, porque ainda tem estas ideias pagãs, estas ornamentações, estas tradições pagãs, continuam a fazer essas coisas, estão ornamentados, e então isto atrai estes demónios para voltar. E diz assim, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Está a dar um aviso, vocês têm que se arrepender. Têm que mudar, porque se vocês não mudar, vocês vão ficar pior e pior. Vão ficar pior e pior. Arrependem-se, isto é um aviso que eu estava a dizer a eles. Mas depois está a concluir esta secção com encorajamento a nós. Jesus Cristo está a concluir esta secção com encorajamento a nós. Porque depois vieram e disseram, olha, a tua mãe, os teus irmãos e irmãs estão lá fora. Diz assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam no lado de fora, procurando falar-lhe. E então lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Por qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Queridos irmãos, é que Jesus Cristo está agora a dar um encorajamento a nós. Que nós temos que fazer para sermos seus irmãos e irmãs, sermos irmãs de uns dos outros, ser irmãos de Jesus Cristo. Nós temos que fazer a vontade de Deus Pai. Temos que obedecer às leis de Deus. E por isso vimos, queridos irmãos, nesta secção 2, nesta continuação do estudo bíblico de Mateus, vimos que Mateus está a falar, está a dar uma mensagem aos israelitas e está a revelar que Jesus Cristo é o Rei, o Messias e o Senhor. Vimos isso por meio de várias profecias, pelas suas obras, pelas suas próprias palavras e pelo seu próprio sinal que ele prometeu, que ele de facto é o Messias e o Senhor. E ele nos chama, através desta mensagem de Jesus Cristo, continuamente ele nos está a chamar, arrependem-se, arrependem-se, arrependem-se. Haja uma verdadeira conversão. Estejam convertidos. Haja uma mudança na sua vida. Para quê? Para sermos seus irmãos, para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus.